E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Repensando, sou Felipe Lopes e esse é mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Filosofia. O tema do vídeo de hoje é Sócrates. Sócrates nasceu em Atenas e viveu entre os anos 469 e 399 a.C. Era filho de um escultor e de uma parteira. E no início da vida, ele fazia parte do grupo dos filósofos naturalistas. Depois, no decorrer da vida, ele foi influenciado pelos sofistas em relação aos temas, mas ele é conhecido como um dos grandes críticos dos sofistas. E aí a gente vai ter que entender um pouco sobre esse grupo. Os sofistas eram pensadores e mestres do povo grego. Eles ensinavam a arte da retórica e eles ganhavam dinheiro com isso, né? Eles cobravam por, digamos assim, cursos de retórica. A retórica significa falar bem, fazer bons discursos. Isso na época que a Grécia era democrática. Então, falar bem, saber fazer bons discursos acabava trazendo para a pessoa influência política, porque tudo era decidido em relação aos convencimentos. Precisava convencer as pessoas daquilo que você estava defendendo. Eu não vou falar aqui de todos os detalhes, de todos os pensadores desse grupo de sofistas, mas em linhas gerais eles não acreditavam que existia um bem ou mal absoluto que valia para todos, nem um verdadeiro e falso também que valia para todos. Para ele, tanto o bem e o mal quanto o verdadeiro e falso eram determinados por cada pessoa. Cada pessoa tinha a sua concepção, tinha a sua visão do que é o bem e o mal, do que é o verdadeiro e o falso. E não teria um conhecimento absoluto que servisse para todo mundo e que fosse completamente verdadeiro e inquestionável. Eles também eram mais preocupados com a utilidade do que com a verdade. Ou seja, eles utilizavam a arte de fazer discurso, de argumentar, no sentido mais utilitário, do convencimento mesmo. E era isso que eles ensinavam para os seus alunos, né, para os seus discípulos. Através do discurso, convencer e ter influência política na sociedade democrática de Atenas. Os sofistas foram deixados de lado durante boa parte da história da filosofia porque eles eram muito mal vistos por Platão e Aristóteles, e a história da filosofia foi, em boa parte, influenciada por essa visão dos sofistas. Mas hoje a gente reconhece que eles foram os verdadeiros responsáveis por trazer questões que na filosofia giravam em torno da arqué, do cosmos, da natureza, para a vida humana. Então eles tematizavam, né, colocavam em questão o ser humano, a virtude, a política, a arte, a educação. Ao contrário do que se pensa, não foi Sócrates que trouxe esses temas, foram os sofistas. Agora, voltando a falar de Sócrates, ele teve essa polêmica com os sofistas, que embora ele tenha incorporado boa parte dos temas, ele discorda do que tem de mais radical do sofismo. E ele questionou, além dos sofistas, muita gente importante. Ele questionou muita gente importante da sociedade ateniense. Ele foi condenado à morte pelo povo de Atenas e ele poderia ter fugido, não fugiu, aceitou a sentença e morreu tomando cicuta, que é um veneno, que é o que ele deveria fazer para cumprir a sentença dele. Ele morreu sob a acusação de ter corrompido os jovens e de não acreditar nos deuses. Sócrates não escreveu nenhum texto, então a gente não tem nenhum relato direto do que ele defendia, de quais eram as afirmações dele. A gente tem relatos de alguns discípulos e de outros cidadãos de Atenas. A gente tem um texto de Aristófanes, que era um escritor de comédias, chamado As Nuvens, em que Sócrates aparece de uma forma bem caricata. A gente tem do discípulo Xenofonte 2 livros, um se chama Apologia de Sócrates e o outro se chama Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates.
E de Platão, que com certeza é o discípulo mais famoso de Sócrates, a gente tem também uma apologia de Sócrates, mas a gente tem quase todos os textos de Platão com Sócrates sendo o personagem principal. Fica difícil saber qual que é o pensamento de Sócrates e qual que é o pensamento de Platão em cada um dos textos. E aí o que normalmente se tem de consenso é que o texto de Aristófanes, onde aparece Sócrates de uma maneira bem caricaturada, representa Sócrates na época que ele fazia parte dos filósofos naturalistas. Os textos de Xenofonte e os primeiros textos de Platão são o Sócrates da maturidade, né? Que é depois dele já estar incumbido da missão. E qual que era a missão de Sócrates? Sócrates ficou sabendo que o oráculo de Delfos afirmou que ele era o mais sábio entre os homens. E aí ele ficou bastante confuso com essa afirmação. E aí eu vou ler um trecho da Apologia de Sócrates. Sócrates diz: para testemunhar minha ciência, se é uma ciência, e qual é ela, vos trarei o Deus de Delfos. Conheceste Querofonte, com certeza. Ora, certa vez, havendo ido a Delfos, arriscou essa consulta ao oráculo. Repito, senhores, não vos revolteis. Ele perguntou se havia alguém mais sábio do que eu. Respondeu Pítia que não existia ninguém mais sábio. E aí, depois disso, Sócrates ele ficou confuso, como eu falei, ele foi atrás dos sábios de Atenas para ver se realmente o oráculo não estava enganado, porque ele dizia não saber de nada. E como ele, que não sabe de nada, poderia ser mais sábio dos homens? E aí ele foi conversar com os sábios de Atenas. A dialética aparece aqui como o procedimento que o Sócrates usava para falar com esses sábios. E aí Sócrates chegava nesse sábio dizendo não saber de nada e querendo ser instruído. E à medida que o interlocutor ia falando, ele ia começando a fazer questões. Ele ia questionando, perguntando para explicar melhor o que é isso, o que é aquilo. Ele percebia quando uma coisa não combinava muito bem com a outra. E no final, ele perguntava tanto e ele fazia perguntas tão bem feitas que o interlocutor acabava percebendo que não sabia aquilo que ele supunha saber. E no final das contas ele ficava numa situação de aporia, que significa uma situação de não tem saída. Ficava encurralado. Sócrates normalmente não afirmava nada. Ele era muito bom em perguntar. E isso que fazia os seus interlocutores ficarem em aporia. Com isso, Sócrates fazia muita gente importante, muitos sábios de Atenas, passarem vergonha em público por não saber aquilo que se gabavam tanto de saber. Imagina, por exemplo, o que era para um líder militar não saber o que é coragem. Era um exemplo de que esse tipo de pergunta, esse tipo de procedimento de Sócrates, que levava a pessoa a reconhecer que não sabia, fazia com que muita gente ficasse com raiva dele. E isso explica, em boa parte, por que ele foi condenado à morte. Mais uma citação da Apologia de Sócrates, do Platão. Sócrates diz: mais sábio que este homem eu sou. É bem provável que nenhum de nós saiba nada de bom, mas ele supõe saber alguma coisa e não sabe, enquanto eu, se não sei, tampouco suponho saber. Parece que sou um pouquinho mais sábio do que ele, justamente em não supor que eu saiba o que eu não sei. Ou seja, o fato de Sócrates não saber igualava ele com os outros sábios, que também não sabiam, mas ele tinha consciência de que não sabia. Ele tinha consciência da ignorância. E no final das contas, a ignorância era o que distinguia ele dos outros. A ignorância era um conhecimento, e o conhecimento que fazia Sócrates mais sábio do que os outros. Em outro momento, com algumas pessoas, Sócrates passa a ter um procedimento não só de colocar o interlocutor em aporia, de mostrar que ele não sabe. Ele também passa a construir um novo conhecimento a partir do momento que a pessoa reconhece a ignorância. Esse método é chamado de maiêutica,
que significa dar à luz, um parto. O conhecimento não vinha do Sócrates, ele não ensinava as coisas, ele fazia com que os interlocutores retirassem os conhecimentos de si mesmo, como se eles estivessem dando à luz ao conhecimento. O Sócrates, em seu método, ele tinha uma pretensão de fugir dos conhecimentos falsos. Então ele utilizava algumas coisas que depois vão ser estabelecidas no campo da filosofia que a gente chama de lógica, que só vai se estabelecer com Aristóteles, mas já aparece como antecipação no método que o Sócrates tinha. Ele, por exemplo, pedia definições, né? O que é coragem, o que é beleza. Ele pedia para definir o que estava em questão. E também ele não aceitava que os conhecimentos fossem contraditórios. Ou seja, o método dele era um método bem rigoroso. Talvez por isso ele se sentia tão preocupado de colocar alguma afirmação ou de dizer que sabia de alguma coisa. Porque teria que passar por todos esses critérios que legitimam algum tipo de conhecimento. Um elemento interessante do pensamento de Sócrates é que ele dizia que uma pessoa que faz o mal, que pratica ações más, não conhece realmente o que é o bem. Porque para ele é impossível que alguém conheça o bem e não pratique o bem. Então, nesse tipo de afirmação, ele funda a moral dentro do campo do conhecimento e coloca mais um motivo importante para a pessoa buscar o conhecimento. Além disso, para ele, a nossa essência é a alma. A alma é responsável pelo conhecimento. Por isso que ele lembrava o tempo todo da afirmação do oráculo de Delfos, que é o conhece-te a ti mesmo. Como a nossa essência é a alma, que é responsável pelo conhecimento, ele defendia que a nossa virtude ou perfeição, que os gregos chamavam de areté, ela era baseada no desenvolvimento da nossa alma e no conhecimento. Então, para você se desenvolver, para você se tornar uma pessoa mais virtuosa, mais perfeita, era necessário que você buscasse o conhecimento verdadeiro. Para todo ser humano, o conhecimento é que desenvolveria a sua essência. A grande lição de Sócrates pode ser entendida como buscar um conhecimento verdadeiro, bem fundamentado, que não seja apenas uma reprodução daquilo que alguém te disse e você não questionou e continua reproduzindo. A importância da dúvida, de saber fazer perguntas e de não aceitar qualquer tipo de resposta, precisar de uma resposta que cumpra os critérios de uma resposta bem desenvolvida, que não se contradiga, talvez seja o principal. E a busca pelo conhecimento, que Sócrates tinha muito, vai ser importante e vai influenciar muitos filósofos que vieram depois dele. Nas indicações de aprofundamento, eu sugiro que vocês leiam o texto da Apologia de Sócrates, escrito por Platão. Aqui na edição que eu tenho, que é a coleção dos Pensadores, não passa de 50 páginas e é um texto muito bonito, é muito legal de ser lido e eu não acho muito difícil. Além disso, nessa coleção mesmo tem uma introdução que é muito interessante também, que é feita por José Américo Mota Peçanha. E aqui tem bastante informação sobre a vida e sobre a obra de Sócrates. Certo? Então é isso. Curte o vídeo, compartilha com os amigos, comenta aí o que você achou aqui embaixo nos comentários. E é nóis!